Fala galera, vamos aí para a última aula de Segundo Reinado que você vai ver nesse canal do TubeTube. Vamos aí colocar essa tampa do caixão para todo esse processo de crise do Segundo Reinado que a gente foi articulando ao longo desses diversos vídeos. E a gente chegou no fatídico mês de novembro. Mês de novembro, mês que mal passou a metade, porque você tem a proclamação dia 15 de novembro, então o Império não vê o final do mês, e você tem um Império que no início do mês, é famosa essa pintura da realidade do último baile da Ilha Fiscal, onde você tem uma pintura muito inteligente, onde você tem o traço de Aurélio de Figueiredo, de 1905. Essa pintura, essa leitura, ela é muito inteligente, muito interessante. Então é o seguinte, você tem o baile da Ilha Fiscal do dia 9 de novembro. Tá falando de uma data que 6 dias eu voltei à proclamação. Esse baile foi realizado, um baile protocolar, é um baile tá sendo realizado para homenagear a Marinha Chilena. Você tem um cartaz do baile, você vai ter uma movimentação na cidade do Rio de Janeiro por vestidos, por penteados, você vai ter, né, uma movimentação na vida social carioca. Afinal, sede do Império. E aí você tem uma pintura da figura do Figueiredo. Eu acho que é interessante que, primeiro, é uma pintura como se ele tivesse vendo o baile de cima, sendo um observador, sendo uma mosquinha, um mosquito, uma ave, né? Hoje a gente poderia até falar a figura, né, de um drone. Daria para dizer isso, que hoje é interessante que os drones têm uma perspectiva assim. E aí você tem uma pintura em que você vê o dia anoitecendo, você tá vendo aí o pôr do sol, as pessoas no baile, aquela coisa, né, toda aquela pompa, a corte e tudo mais. A gente não consegue identificar aquilo de cara o imperador. Eu particularmente, até botar óculos e ver aqui a imagem, não dá para ver uma figura de imperador, alguém com cetro, alguém de maior destaque, não dá. Muitas pessoas, muitas homens, muitas mulheres, casais, muitas personalidades. E lá em cima da pintura, no horizonte, a gente vê uma oposição de duas coisas. No lado direito, no canto acima direito da imagem, você vê uma coroação, como se fosse a coroação da princesa Isabel. Então você consegue visualizar uma princesa Isabel sendo coroada, como se fosse um terceiro reinado chegando. E no canto esquerdo da imagem, você vê uma bandeira republicana, você vê militares. Então, é uma pintura de 1905 que faz uma leitura de que as coisas, a revolução estava acontecendo e as ideias revolucionárias estavam circulando. Então, mal o Império sabia de que esse era o último momento dele. Era o último vislumbre do Império, esse baile da Ilha Fiscal. E no mesmo dia do baile da Ilha Fiscal, estava acontecendo uma reunião no Clube Militar, onde o Benjamin Constant estava encabeçando essa reunião e estava se exaltando, dizendo que a república tinha que acontecer, que a monarquia estava carcomida, de que o poder estava carcomido, que estava se gastando um absurdo no baile da Ilha Fiscal. Então você tem o Constant, que vai ter essa fala com muitos aplausos, ele vai ser homenageado, o próprio clube sendo falado, o Constant está certo. E tem uma coisa também, uma anedota, tem algo que os historiadores, alguns que falam que aconteceu, outros que não, mas que nesse baile, o Dom Pedro, ao chegar, teria escorregado. E aí teria brincado, né? O imperador caiu, mas a monarquia permanece de pé. E assim, a gente não sabe se essa anedota é verdade, é mentira, mas essa brincadeira ela é interessante porque ele mal imaginava e dias depois a república seria proclamada. Então uma coisa interessante a gente visualizar que o negócio está acontecendo. E o Pedro, já a imagem envelhecido, imagem, né, cansado, ele vai ser notificado dessa reunião. Nessa reunião,
que aconteceu, muitos defenderam que o Pedro tinha que agir contra o Benjamin Constant, porque na hierarquia militar, o imperador era o comandante-chefe das Forças Armadas, então foi feita uma reunião onde se desobedeceu a hierarquia e o Pedro não fez nada. Essa imagem do Pedro de 87, com 61 anos, né, 87, se eu não me engano, é uma imagem muito legal porque mostra ele cansado, mostra ele envelhecido. Então, o Pedro, quando não reage, ele é mal visto nisso. E é importante pensar que o clube militar, ao visualizar aquela crise política do gabinete Ouro Preto, de que você não conseguiu aprovar o projeto, aí você teve que dissolver o parlamento, fazer um novo parlamento liberal, e se reuniria no dia 20, o clube militar, os partidos republicanos pressionaram republicanos, os militares pediram uma intervenção dos militares e os militares atenderam. E aí você vai ter uma reunião pesada, né, com Benjamin Constant, Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, Silva Jardim, Aristides Lobo. Tem uma galera pesada no dia 11 de novembro. Tem livro que fala que foi no clube militar, tem livro que fala que foi na casa do Deodoro. E o Deodoro vai ser colocado como chefe do movimento. Deodoro que olhava o movimento e ele ficava incomodado por duas coisas. Primeiro, o Deodoro sempre relatou a sua amizade com o imperador, com o velho. Ele falava: "Ah, tenho uma amizade pelo velho imperador, então, pô, é situação chata". Mas também acredito que já deu. A gente precisa pensar o futuro. Segundo, que o Deodoro se incomodava com a presença de civis no movimento republicano. Isso é interessante, isso é legal, porque a gente já consegue perceber ali um elemento de que os militares estão tendo apoio dos civis, de uma galera letrada, de uma galera do café paulista, mas tá incomodado com a presença. Então, quando começar a República Velha, e o próximo vídeo já é isso, a gente tem um panorama de que essa união para a proclamação ela se desfaz rapidamente. Então, o Deodoro se incomodava com isso. E esse incômodo, obviamente, era um sinal de que logo em breve essa aliança civil-militar ela vai se desfazer. O que ficou definido é que o golpe seria no dia 20 de novembro, o 20 de novembro foi escolhido, a data que haviam sido escolhido para a reunião do gabinete liberal, desse parlamento liberal. Só que no dia 14, na noite do dia 14, começou a rolar uma boataria de que o Constant e o Deodoro seriam presos. O presidente do clube militar, o vice-presidente seriam presos. Major Solon, que foi o cara até que entrega a carta noticiando ao Pedro II, lá em Petrópolis, de que, olha, acabou, Major Solon vai ser responsável, ou que alguns livros falam, que é ele que é responsável por divulgar esses boatos, que teria prisão, de que a Guarda Nacional e a Guarda Negra iriam ocupar quartéis, de que já estava rolando ataque. Então, a guarnição de São Cristóvão já fica em alerta, já começa a se incomodar. E, peraí, não vai ter ocupação nenhuma. A gente vai estar aqui atento, tá aqui pronto para qualquer tipo de eventualidade. Então, a Guarda Negra e a Guarda Nacional foi acusada de começar a atacar os quartéis. E aí essa guarnição de São Cristóvão, ela fica atenta, ela começa a se reunir, começa a dar sinais de rebeldia. E obviamente que o governo, tá ligado nisso, vai começar a pedir para que se reaja contra essa manifestação da guarnição de São Cristóvão. Guarnição essa que estava sendo encabeçada pelo Deodoro. E aí no manhã do dia 15, essa guarnição de São Cristóvão, essa companhia de São Cristóvão vai em direção ao centro do Rio, encabeçado pelo Deodoro. Deodoro vai encabeçar essa guarnição, essa companhia, e aí, de frente ao Ministério da Guerra, onde estava reunido o Visconde Ouro Preto, seus ministros, o Deodoro, vai declarar que o gabinete Ouro Preto foi derrubado. Tem relato de que o Ouro Preto tinha pedido para o Marechal Floriano, né, ir lá enfrentar os rebelados. Aí o Floriano foi conversar com o Deodoro, e o Ouro Preto falou: "Como assim? Vocês estão conversando? A gente enfrentou artilharias mais pesadas na Guerra do Paraguai e vencemos. Como assim você está confabulando com o inimigo?" Falando pro Floriano. E o Floriano teria respondido: "Lá no Paraguai nós tínhamos inimigos, aqui nós temos brasileiros." E aí o Floriano teria aderido ao movimento,
e o Ouro Preto foi preso. O gabinete foi preso, a galera foi presa, o gabinete foi derrubado. Só que o que é engraçado é que quando o Deodoro faz isso, existem vários documentos que mostram que o Deodoro não teria falado "Viva a República" ou "A República está proclamada", não teria sido feito de fato. Ele derrubou o gabinete e voltou para casa dele. E ficou aquela dúvida no ar de tipo: "E aí, proclamou a república, não proclamou?". E aqui, tem algumas imagens, eu coloquei no slide anterior, aqui tá o Deodoro no centro da imagem, do lado dele você tem o Sena Madureira e o Coronel Cunha Matos, que eram nomes e se associaram à questão militar. Então interessante lembrar desses caras, lembrar dessas personalidades, mais uma vez aqui nessa imagem. Aqui está o quadro completo da proclamação, o Ministério da Guerra, no pano de fundo, ali como prédio central, né, o Deodoro encabeçando esses militares ali com os canhões posicionados, comemorando, disparando para o alto, "Viva a República", é um golpe militar, a derrubada da monarquia é um golpe militar, mas ficou a dúvida da proclamação, porque basicamente Deodoro não falou nada. E aí, nesse contexto de dúvida se ele proclamou ou não proclamou, o Deodoro voltou para casa. Você teve algumas lideranças republicanas, civis, que foram à Câmara dos Vereadores. Aí você vai ter José do Patrocínio, o Lopes Trovão, que é aquele trovão que participou lá da revolta do Vintém, ele está participando. O Silva Jardim, o Quintino Bocaiúva. Você vai ter uma galera, vai à Câmara dos Vereadores e vai proclamar a república de fato, vai eh, determinar que a república está proclamada, que agora é a República dos Estados Unidos do Brasil. E aí você encontra essa imagem que tem uma bandeira que você vai falar: "Ah, bandeira dos Estados Unidos". Não, não. Uma bandeira brasileira idêntica à bandeira americana, tira o branco e o vermelho e coloca o verde e amarelo nas listras. Tá aparecendo aí até agora esse primeiro modelo de bandeira, né, de uma bandeira republicana que literalmente copiou e colou a bandeira americana. E aí você vai ter o governo provisório dos Estados Unidos do Brasil, a gente já pode dizer de fato que é o início da República Velha. É o governo provisório que vai ter como comando o Marechal Deodoro, que vai até a elaboração da Constituição Republicana, vai estar no poder até 91, se não me engano, fevereiro de 91 é a Constituição Republicana, então ele fica 89, 90, 91, já vai ter algumas pendências, período provisório, a gente vai ter uma aula sobre isso. E você notifica o imperador que estava em Petrópolis no dia 16. Major Solon leva essa informação, ele vai ser responsável, o cara do boato. Essa imagem do Pedro recebendo a notificação, da família real ficando totalmente assustada, assim, transtornada de caraca, os caras estão dando um golpe. O Pedro, num primeiro momento, acha que é fogo de palha. Chega a falar: "Ah, vamos nomear outro gabinete e vai acabar. O problema é o Ouro Preto. Vamos pensar outro gabinete". E aí ele dá uma menosprezada. Lá nesse contexto que se relata que o André Rebouças, que era amigo da família, teria falado: "Ah, vamos para o interior organizar resistência a partir da Guarda Negra". Aí o Pedro falou: "Não, não, não vamos resistir, vamos para o Rio de Janeiro, vamos para o Paço e vamos dialogar, ver o que que a gente pode fazer". Mas assim, acredito que a nomeação de um novo gabinete vai ser responsável para apaziguar isso aí. E o Pedro chegou até mesmo a nomear a figura do José Antônio Saraiva, nesse contexto de pensar: "Olha, vamos dar uma solução". Então, houve a nomeação do Antônio Saraiva, com o objetivo de substituir Ouro Preto, Pedro acreditando que isso poderia ser uma solução, mas a nomeação do Saraiva não foi nem reconhecida. Os revoltosos, encabeçados pelo Deodoro, falaram: "Ó, não tem nomeação, não tem nada, a república está aí na pista, e agora é o governo republicano, então não tem diálogo". E aí, o governo republicano determinou o quê? A família real desceu, no dia 16 mesmo, foi determinado que a família real deveria se exilar. Houve uma negociação para que a família real pudesse, sair do Brasil na tarde do dia 17. Teve uma pressão e a família real sai na madrugada do dia 17. Então você tem na madrugada, passou meia-noite, 3 horas da manhã, você tem um Pedro embarcando, saindo do Brasil e com um navio destino para Portugal, a família real toda. E aí tem toda aquela realidade do Pedro dizer: "Ah, eu não sou um fujão, não sou um negro fujão, tô sendo tratado que nem um cachorro escorraçado". Você vai ter a charge, do jornal argentino,
El Mosquito, e vai mostrar a figura do Deodoro com a espada e o Pedro, o Conde Dan e a Princesa Isabel sendo escorraçados. Então você tem essa referência, essa brincadeira, né, do exílio do Dom Pedro II. E aí você tem uma família real que vai até Portugal. Em Portugal, 2 semanas depois, a esposa do Pedro II, a Dona Teresa, ela morre. Ela já estava com uma saúde muito debilitada, e aí ela falece, o Pedro fica viúvo. Depois disso, o Pedro e a família real vão se instalar em Paris de maneira definitiva. Vai ter a instalação da família real lá em Paris e ele vai ter todo um auxílio de apoiadores, pessoas amigas, próximos, então monarquistas. E aqui no Brasil, os bens da família real vão ser leiloados, vai ter o banimento da família real, a família real não pode aparecer e tudo mais, papapá. E aí, no ano de 1891, depois de um passeio tarde da noite, com um frio de Paris, o Pedro começou a ter uma tosse muito constante, e essa tosse evoluiu para uma pneumonia. Ele com seus 66 anos, então com uma saúde já debilitada, um homem já cansado, um homem, no final da vida, ele foi exilado, e aí com isso você tem um imperador que, com quadro de pneumonia, ele morre no ano de 1891, e aí a princesa Isabel se tornando agora a possível herdeira do trono brasileiro, né? Pedro morre e com isso você acaba com essa figura tão lendária na história do Brasil. Aí tem essa imagem, que é uma imagem que entristece, sabe? Porque você vê um homem idoso que morreu longe da sua terra natal, colocaram um livro debaixo da cabeça dele, aí a brincadeira interessante, o Pedro e os livros. Descobriram um punhadinho de terra nos seus pertences e colocaram junto do caixão, que tinha uma nota dele dizendo: caso eu morra fora do meu país, que meu caixão tem esse punhadinho de terra para ser colocado junto. Então você vai ter toda uma simbologia da construção do imperador, né? O último sono do imperador. E o enterro do Pedro foi uma coisa grandiosa lá na França, né? Ele foi enterrado como chefe de Estado. Então você tem o Le Petit Journal com a imagem do enterro do imperador, bandeira brasileira, uma guarda de honra do exército francês, vários países enviaram emissários. Aqui no Brasil não foi noticiado, né? Então você vai ter um Pedro que, coitado, ele vai morrer fora do Brasil, e você tem um entendimento, um contexto de que a família real foi banida e que você tinha que, de certa forma, apagar por enquanto esse legado para consolidar a república, para consolidar o pensamento republicano. Então a república ela vai negar isso. Quando a gente fala do período provisório, próximo vídeo, esse panorama, você já fala de mudança de ruas, mudança de praças, mudança de nomes, de heróis, de memórias, para você criar uma memória republicana. Então é interessante você pensar essa negação inicial que acontece do Império. Depois a gente vai ter outros vídeos que a figura do Império vai ser retomada, em que o Pedro ele vai ser, de certa forma, absolvido, o corpo dele vai ser trazido na era da República Velha, já em momentos finais. Você vai ter um perdão, né, e uma reconstrução para, olha, o imperador ele foi grande. Mas aqui, agora, a República Velha baniu o imperador morreu longe, ele teve um tratamento como chefe de Estado, e aqui no Brasil nada foi noticiado, né? E dessa forma que a gente acaba com o segundo reinado, e tem também aí como um comentário a morte do Dom Pedro II lá fora, e a morte, obviamente, dessa leitura monarquista. Beleza? Então, é isso. A gente acaba o segundo reinado dessa forma. No próximo vídeo a gente fala sobre a República Velha, fazendo um panorama sobre a República Velha, sobre algumas transformações, algumas coisas, e comentando alguns quadros legais para a gente entender a construção desses anos iniciais da República. Beleza? É isso. Um abraço. Tamo junto.